O Salmo 23 começa com uma declaração que muda tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras não são apenas poesia, são uma verdade profunda que Davi descobriu através de anos cuidando de ovelhas no campo. Ele sabia que uma ovelha sem pastor está perdida, vulnerável, sem direção. Mas quando há um pastor, tudo muda. O pastor conhece cada necessidade, cada perigo, cada caminho seguro. Quando declaramos que o Senhor é o nosso pastor, estamos reconhecendo que não fomos criados para viver sozinhos, carregando nossos próprios fardos. Deus não é um Deus distante, que apenas observa de longe. Ele é o pastor que caminha ao nosso lado, que nos guia com amor, que nos protege com poder. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isto significa que o nosso pastor não apenas nos guia, ele deu a própria vida por nós. Nesta noite, antes de descansares, é fundamental que compreendas esta verdade. Tu não estás desamparado, não estás sozinho, não estás esquecido. Tens um pastor que te ama profundamente e que esta noite vai restaurar aquilo que o dia quebrou dentro de ti. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu que és o bom pastor das nossas almas, nós nos aproximamos de Ti nesta noite com corações que precisam do Teu toque restaurador. Reconhecemos diante de Ti que somos como ovelhas que muitas vezes se afastam, que se cansam no caminho, que se machucam nos espinhos da vida. Mas Tu, pastor amoroso, nunca nos abandonas. Tu vens ao nosso encontro, carregas-nos nos Teus braços quando não conseguimos mais caminhar e nos levas de volta ao aprisco seguro. Nesta noite, declaramos com fé: Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Onde há falta de paz, Tu trazes serenidade. Onde há falta de provisão, Tu abres portas de sustento. Onde há falta de direção, Tu iluminas o caminho. Senhor, pedimos que nesta noite cada pessoa que ora conosco sinta a Tua presença de pastor cuidadoso. Que sintam que não estão sozinhas nesta jornada. Que há um Deus que conhece cada detalhe das suas vidas, cada luta escondida, cada lágrima derramada em silêncio. Faz-nos deitar em pastos verdejantes esta noite, onde a nossa alma pode finalmente descansar das batalhas do dia. Guia-nos às águas tranquilas, onde o barulho do mundo não alcança, e podemos ouvir apenas a Tua voz suave dizendo que tudo ficará bem. Pai Celestial, Tu que restauras a nossa alma, nós clamamos por restauração nesta noite. Há corações aqui que estão quebrantados pela dor, mentes que estão exaustas pela preocupação, espíritos que estão abatidos pela luta constante. Senhor, do mesmo modo que um pastor cuida das feridas das suas ovelhas, vem com o Teu bálsamo curador e toca cada área ferida dentro de nós. Restaura os sonhos que foram adiados, a esperança que foi abalada, a fé que foi testada. Senhor, há pessoas orando agora que passaram o dia inteiro se sentindo inadequadas, fracassadas, insuficientes. Mas Tu, pastor bondoso, não medes o nosso valor pelo que produzimos ou conquistamos. Tu nos amas simplesmente porque somos Tuas ovelhas. Nesta noite, remove de cada coração o peso da autocobrança excessiva, da culpa paralisante, da vergonha que não vem de Ti. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Não pelos nossos méritos, não porque merecemos, mas porque Tu és fiel à Tua natureza de pastor amoroso. Quando não sabemos que caminho tomar, quando as decisões parecem impossíveis, quando o futuro está nebuloso, Tu nos guias com segurança. Confiamos que cada passo que daremos amanhã será ordenado por Ti, que não tropeçaremos porque a Tua mão nos sustenta. Senhor Jesus, Tu conheces os vales sombrios que enfrentamos. O Salmo fala sobre andar pelo vale da sombra da morte, e sabemos que estes vales são reais na nossa jornada. São os momentos onde a escuridão parece maior que a luz, onde o medo tenta nos paralisar, onde a perda nos deixa sem chão. Mas mesmo ali, mesmo no vale mais profundo, Tu prometes estar conosco. Tu não prometes que não haverá vales, mas prometes que não estaremos sozinhos neles. Nesta noite, Senhor,
ministra às pessoas que estão atravessando vales sombrios, aqueles que perderam entes queridos e a saudade dói como ferida aberta. Aqueles que receberam diagnósticos difíceis e o medo do amanhã rouba a paz. Aqueles que enfrentam crises financeiras e não sabem como pagarão as contas. Aqueles que lutam contra a depressão, a ansiedade, o desespero que sussurra mentiras sobre o futuro. Senhor, que cada um sinta nesta oração que Tu estás presente no vale. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam porque são instrumentos de proteção e direção. Tu usas a vara para afastar os inimigos que tentam nos destruir e o cajado para nos puxar de volta quando estamos à beira do precipício. Não temeremos mal algum esta noite, porque Tu estás conosco, e onde Tu estás o medo perde o poder. Pai misericordioso, Tu preparas uma mesa na presença dos nossos adversários. Que promessa poderosa é esta! Enquanto os inimigos observam, enquanto as circunstâncias gritam impossibilidade, enquanto o mundo diz que não há solução, Tu preparas uma mesa farta diante de nós. Esta mesa representa provisão abundante, vitória certa, celebração no meio da batalha. Senhor, há pessoas orando agora que estão cercadas por adversidades, problemas no trabalho que parecem não ter solução, conflitos familiares que drenam toda a energia, doenças que insistem em permanecer, dívidas que parecem crescer ao invés de diminuir. Mas Tu, Senhor, não esperas todas as batalhas terminarem para nos abençoar. Tu preparas a mesa no meio do conflito, provando que o Teu poder é maior que qualquer adversário. Nesta noite, declaramos que amanhã será um dia de vitórias, porque Tu vais à nossa frente. Unges a nossa cabeça com óleo, consagrando-nos para o propósito, fortalecendo-nos para a jornada, curando as feridas que a luta causou. O nosso cálice transborda, não apenas de bênçãos materiais, mas de alegria no espírito, de paz que excede o entendimento, de esperança que não envergonha. Senhor, que cada pessoa durma esta noite sabendo que Tu já preparaste vitórias para amanhã. Senhor, Tu prometes que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não são bênçãos que precisamos perseguir, são presentes que nos perseguem porque vêm de um Pai amoroso. A Tua bondade nos alcança mesmo quando não merecemos, mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos. A Tua misericórdia nos cobre mesmo quando erramos o caminho, mesmo quando nossas escolhas não foram sábias, mesmo quando nossa fé vacilou. Nesta noite, Pai, ajuda-nos a descansar na certeza de que não precisamos ser perfeitos para sermos amados por Ti. A Tua bondade não depende do nosso desempenho. A Tua misericórdia não é conquistada pelos nossos méritos. Elas nos seguem porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso por natureza. Senhor, há pessoas aqui que carregam culpa de erros do passado, que se sentem indignas de receber as Tuas bênçãos. Mas nesta noite, declara sobre cada coração que a Tua misericórdia é nova a cada manhã, que o Teu amor nunca falha, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto dormimos, que a consciência da Tua bondade traga descanso profundo, sabendo que amanhã será um novo dia para experimentar o Teu amor fiel. Que acordemos renovados, restaurados, prontos para viver sob o manto da Tua graça. Pai Celestial, o Salmo termina com a mais bela das promessas: habitaremos na casa do Senhor para sempre. Esta não é apenas uma promessa sobre o céu distante, é sobre viver na Tua presença aqui e agora. Fazer da Tua presença a nossa morada permanente, o lugar onde a nossa alma encontra verdadeiro lar. Senhor, nesta noite pedimos que cada pessoa que ora conosco experimente o que significa habitar em Ti. Não apenas visitá-lo aos domingos, não apenas buscá-lo em momentos de crise, mas fazer da Tua presença o endereço permanente da alma. Quando habitamos em Ti, Senhor, nada do mundo pode nos mover. As tempestades podem vir, mas nossa casa está edificada sobre a rocha. Os ventos podem soprar, mas nossas raízes estão profundas em Ti. Senhor, há pessoas que têm vivido como nômades espirituais, vagando de um lugar para outro em busca de paz,
mas nunca encontrando descanso verdadeiro. Nesta noite, chama cada coração para fazer da tua casa o seu lar eterno. Ali há segurança que o mundo não pode oferecer. Ali há amor que nunca falha. Ali há propósito que dá sentido à existência. Que esta noite seja o começo de uma nova jornada de intimidade contigo, onde não apenas oramos, mas habitamos. Onde não apenas visitamos, mas permanecemos. Onde não apenas conhecemos sobre ti, mas vivemos em ti. Senhor Jesus, tu és o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Na cruz do Calvário, tu demonstraste o amor mais radical que o universo já testemunhou. Enquanto ainda éramos pecadores, enquanto estávamos perdidos e sem esperança, tu vieste ao nosso encontro e pagaste o preço que não podíamos pagar. Nesta noite, adoramos-te por este amor incomparável. Adoramos-te porque quando estávamos no vale mais sombrio do pecado e da morte, tu desceste até nós e nos carregaste de volta à vida. Senhor, há pessoas orando agora que precisam entender a profundidade deste amor. Pessoas que se sentem indignas, que acham que cometeram erros grandes demais para serem perdoados, que carregam vergonha de escolhas do passado. Mas o Evangelho declara que não há pecado maior que a graça. Não há erro mais forte que o perdão. Não há mancha que o sangue de Jesus não possa limpar. Nesta noite, ministra liberdade aos cativos. Vista sobre os que oram agora as vestes da justiça que vem de ti, não das nossas obras. Que durmam em paz sabendo que são completamente perdoados, totalmente aceitos, eternamente amados. O pastor deu a vida pelas ovelhas e agora cada ovelha pode viver em liberdade e alegria. Pai, nesta noite clamamos proteção sobre cada vida que ora conosco. Assim como o pastor protege o rebanho dos lobos, dos ladrões, dos perigos da noite, protege-nos de todo o mal. Guarda as nossas casas enquanto dormimos, coloca anjos ao redor das nossas camas, sela cada porta e janela com o teu sangue poderoso. Senhor, há forças das trevas que tentam roubar a nossa paz, que plantam pesadelos para perturbar o descanso, que sussurram mentiras para roubar a esperança. Mas nesta noite, no nome de Jesus, quebramos todo o poder das trevas. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar será condenada. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Debaixo das tuas asas encontramos abrigo, o teu escudo nos protege de todo perigo. Senhor, ministra proteção especial sobre as crianças que dormem esta noite, sobre os idosos que precisam de cuidado redobrado, sobre os enfermos que lutam contra doenças. Que teus anjos acampem ao redor de cada lar, que tua presença encha cada quarto, que tua paz guarde cada coração. Dormiremos tranquilos porque o pastor não dorme nem cochila. Ele vigia sobre as suas ovelhas durante toda a noite. Senhor, pedimos que esta oração não seja apenas palavras que se dissipam no ar, mas que seja como semente plantada em terra fértil que produzirá fruto abundante. Que cada pessoa que orou conosco acorde amanhã diferente, transformada pelo encontro com o pastor das almas. Que acordem com nova esperança pulsando no peito, com fé renovada para enfrentar os desafios, com paz que guarda o coração e a mente. Senhor, há batalhas que serão enfrentadas amanhã, decisões que precisarão ser tomadas, conversas difíceis que acontecerão. Mas vamos para estas situações, sabendo que o pastor vai conosco, que não estamos sozinhos, que tua sabedoria nos guiará. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver conflito, traz reconciliação. Onde houver escassez, traz provisão. Onde houver doença, traz cura. Onde houver tristeza, traz consolo. Senhor, que o Salmo 23 não seja apenas um texto bonito que ouvimos esta noite, mas uma realidade viva que experimentaremos amanhã. Que em cada momento do dia lembremos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta verdade será a âncora que nos manterá firmes quando as ondas vierem, a rocha onde pisaremos quando o chão parecer tremer. Senhor, continuamos nesta oração clamando por restauração em todas as áreas das nossas vidas. Tu que fazes novas todas as coisas,
Restaura os relacionamentos que foram quebrados por palavras duras, por mal-entendidos, por mágoas acumuladas. Senhor, há famílias divididas por conflitos antigos, casamentos desgastados pela rotina e falta de diálogo, amizades rompidas por orgulho e falta de perdão. Nesta noite, derrama o óleo da reconciliação sobre estas situações. Amolece os corações endurecidos, remove o orgulho que impede o pedido de perdão, cura as feridas que ainda sangram. Senhor, onde há silêncio pesado entre pais e filhos, traz palavras de amor. Onde há distância entre esposos, traz proximidade e cumplicidade renovada. Onde há ressentimento entre irmãos, traz perdão libertador. Ajuda-nos a entender que a vida é curta demais para vivermos aprisionados por mágoas, que o tempo perdido em conflitos nunca volta, que o amor é mais forte que qualquer desavença. Dá-nos humildade para dar o primeiro passo em direção à reconciliação, coragem para pedir perdão quando erramos, graça para perdoar quando fomos feridos. Que amanhã seja um dia de pontes reconstruídas, de abraços que curam, de palavras que restauram. Pai Celestial, clamamos por provisão financeira para cada família que ora conosco nesta noite. Tu és o Deus que supre todas as necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Senhor, há pessoas aqui que não sabem como pagarão as contas do próximo mês, que têm dívidas acumuladas, que perderam empregos, que lutam para colocar comida na mesa. Mas tu és Jeová Jiré, o Deus que provê e nada é impossível para ti. Nesta noite, declaramos que portas de provisão se abrirão, que oportunidades surgirão, que soluções virão de lugares inesperados. Senhor, dá sabedoria para administrar bem os recursos que já temos, criatividade para gerar novas fontes de renda, disciplina para evitar gastos desnecessários. Abençoa o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos esforços, prospera os nossos projetos. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz quitação. Onde há desemprego, traz novos empregos com salários justos. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como provedor, a não nos preocuparmos com o amanhã, mas a buscar primeiro o Teu reino, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a nossa fé em Ti como provedor seja maior que o medo da falta. Abençoa especialmente os que têm dizimado e ofertado com fidelidade. Honra o sacrifício dos que têm dado mesmo tendo pouco. Senhor Jesus, ministra cura física sobre cada corpo que precisa de restauração nesta noite. Tu és o mesmo Deus que curou os cegos, fez os paralíticos andarem, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão não esfriou. Nesta noite, estende a tua mão curadora sobre os enfermos. Toca aqueles que sofrem de dores crônicas que roubam a alegria de viver. Cura os que lutam contra o câncer, que passam por tratamentos dolorosos, que enfrentam o medo do diagnóstico. Restaura os que têm problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, doenças autoimunes. Senhor, cura as doenças que a medicina não consegue explicar, as dores que os exames não detectam, os males que os remédios não alcançam. Onde há inflamação, traz cura. Onde há infecção, traz purificação. Onde há células doentes, traz renovação. Fortalece o sistema imunológico, regula o funcionamento de cada órgão, restaura o equilíbrio do corpo. Senhor, ministra também cura emocional. Há pessoas aqui que sofrem de depressão profunda, ansiedade paralisante, traumas do passado que não cicatrizaram. Cura as feridas da alma, liberta das memórias dolorosas, restaura a alegria de viver. Que amanhã seja um dia de melhora visível para todos os que estão doentes. Pai, intercedemos pelos nossos filhos nesta noite. Eles são herança do Senhor, presentes preciosos que Tu nos confiaste. Protege cada criança, cada adolescente, cada jovem. Senhor, vivemos em tempos difíceis onde os nossos filhos são bombardeados por valores distorcidos, onde a inocência é roubada cedo demais, onde perigos espreitam em cada esquina e até dentro de casa, através das telas. Pai, coloca um cerco de proteção ao redor de cada filho. Guarda-os dos perigos das ruas, das drogas que destroem vidas,
das companhias que desviam do caminho certo. Protege-os nas escolas, nos trajetos, nos lugares onde estão sem a nossa supervisão. Senhor, dá-nos sabedoria para educar, paciência para corrigir com amor, sensibilidade para perceber quando algo não está bem. Ajuda-nos a criar pontes de diálogo, a ser refúgio seguro, onde eles possam compartilhar medos e dúvidas sem medo de julgamento. Senhor, levanta os nossos filhos como geração que te busca, que ama a tua palavra, que vive em santidade. Que sejam luz neste mundo de trevas, sal que preserva os valores do reino, ministra chamado sobre as vidas deles, propósito divino, destino glorioso. Que cada filho seja uma flecha que acerta o alvo para o qual tu o criaste. Pai misericordioso, clamamos pelos que estão passando por luto nesta noite. Aqueles que perderam pessoas amadas e a dor da saudade é como ferida aberta que não fecha. Senhor, tu és perto dos que têm o coração quebrantado, tu guardas cada lágrima em teu odre. Tu entendes a dor da perda porque também choraste diante do túmulo de Lázaro. Nesta noite, consola os que choram. Envolve com teu abraço os que se sentem órfãos pela partida dos pais. Sustenta os que perderam cônjuges e agora enfrentam a solidão da cama vazia. Conforta os pais que enterraram filhos e carregam dor que nenhuma palavra humana pode aliviar. Senhor, ministra a certeza da eternidade, a esperança da ressurreição, a promessa do reencontro. Ajuda-os a entender que a morte não é o fim para aqueles que morreram em ti, que há vida além desta vida, que o melhor ainda está por vir. Enquanto isso, Senhor, dá forças para continuar, propósito para viver, razões para sorrir novamente. Que as memórias dos que partiram sejam fonte de gratidão e não apenas de tristeza. Que o legado de fé e amor deixado por eles inspire a continuar a jornada com esperança. Restaura a alegria que o luto roubou, renova as forças que a dor esgotou. Senhor, intercedemos pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levar o Evangelho a lugares onde o teu nome ainda não é conhecido. Pai, protege cada missionário nesta noite. Guarda-os de doenças tropicais, de perseguições, de ataques espirituais. Supre todas as necessidades materiais, emocionais e espirituais. Senhor, abre portas para o Evangelho em nações fechadas, abate muros de resistência, quebra cadeias de religiões que prendem milhões em trevas, levanta mais obreiros para a seara que é grande, toca corações de jovens com chamado missionário, de famílias dispostas a ir, de igrejas prontas para enviar e sustentar. Senhor, que o Evangelho chegue aos lugares mais remotos da terra, que tribos isoladas ouçam pela primeira vez sobre Jesus, que nações muçulmanas sejam alcançadas por sonhos e visões sobrenaturais. Abençoa os tradutores da Bíblia, os que plantam igrejas, os que fazem trabalho social como porta de entrada para o Evangelho. Que cada esforço missionário seja coroado com fruto abundante, que multidões sejam salvas, que igrejas sejam estabelecidas, que o teu reino avance poderosamente até que toda tribo, língua e nação te adore. Pai Celestial, ministra libertação sobre os que estão presos por vícios e dependências, aqueles que lutam contra o alcoolismo, as drogas, o cigarro, a pornografia, os jogos de azar. Senhor, tu vieste para proclamar libertação aos cativos, e esta noite declaramos liberdade no nome de Jesus. Quebra as cadeias que prendem, rompe os ciclos viciosos, destrói as fortalezas que o inimigo construiu nas mentes. Senhor, onde há compulsão, traz autocontrole. Onde há escravidão, traz liberdade. Onde há vergonha, traz dignidade restaurada. Dá força de vontade para dizer não à tentação, sabedoria para evitar gatilhos, humildade para buscar ajuda. Levanta grupos de apoio, conselheiros capacitados, igrejas acolhedoras que recebem sem julgar. Senhor, cura as raízes emocionais dos vícios. Muitas vezes as dependências são tentativas de medicar dores mais profundas, traumas não resolvidos, vazios que só tu podes preencher.
Cura as feridas da rejeição, do abuso, do abandono. Preenche o vazio existencial com a tua presença. Que cada pessoa encontre em ti a satisfação que buscava em coisas destrutivas. Senhor, restaura famílias destruídas pelos vícios, devolve empregos perdidos, reconstrói reputações manchadas. Que cada viciado se torne um testemunho vivo do teu poder transformador. Senhor Jesus, oramos pelos casamentos que estão em crise nesta noite. Onde o amor esfriou, reacende a chama. Onde a comunicação morreu, restaura o diálogo. Onde a intimidade se perdeu, reconstrói a conexão. Pai, o casamento foi ideia tua, é aliança sagrada que tu estabeleceste desde o princípio. Não permitas que o inimigo destrua o que tu uniste. Nesta noite, ministra sobre esposos e esposas que dormem de costas um para o outro, que carregam mágoas não resolvidas, que pensam em desistir. Senhor, quebra o orgulho que impede o pedido de perdão, remove a amargura que envenenou o coração, cura as feridas causadas por palavras duras. Ensina os casais a se amarem como tu amas a igreja, com amor sacrificial, perdoador, incondicional. Ajuda-os a lembrar por que se apaixonaram, a valorizar as qualidades que os atraíram, a reconstruir sobre a base do amor verdadeiro. Senhor, protege os casamentos dos ataques do inimigo, guarda-os da infidelidade, das tentações do mundo virtual, das comparações destrutivas. Que cada cônjuge seja fiel, honrado, respeitado. Restaura a alegria no lar, o riso compartilhado, a cumplicidade perdida. Que os filhos cresçam vendo um modelo saudável de relacionamento. Abençoa especialmente os casais que estão tentando ter filhos, abre as portas da fertilidade, concede o milagre da vida. Pai, intercedemos pelos idosos que se sentem esquecidos e solitários. Aqueles que construíram famílias, trabalharam a vida inteira e agora sentem que se tornaram fardos. Senhor, tu não descartas ninguém por causa da idade. Tu honras os anciãos, valorizas a sabedoria acumulada através dos anos. Nesta noite, ministra consolo aos que estão em asilos desejando visitas que não vêm. Conforta os que perderam a independência e dependem de outros para tarefas básicas. Alivia a dor dos que sofrem de doenças degenerativas, que sentem o corpo falhando. Senhor, levanta uma geração que honra os idosos, que valoriza o tempo com a voz, que aprende com a experiência dos mais velhos. Que as famílias não abandonem os seus, mas cuidem com amor e paciência. Senhor, usa os idosos como intercessores poderosos, como bibliotecas vivas de fé, como pontes entre gerações. Que seus últimos anos sejam os melhores, cheios de dignidade, propósito, amor. Protege-os de abusos, de negligência, de exploração. Supre todas as necessidades de saúde, provisão, companhia. Que experimentem o cumprimento da promessa. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Prepara-os para a transição para a eternidade com paz e esperança. Pai amado, continuamos nesta oração poderosa, intercedendo por todas as necessidades que ainda não foram mencionadas. Tu conheces cada coração que ora conosco, cada situação específica, cada pedido secreto que nem foi verbalizado. Nada escapa ao teu conhecimento, nenhuma lágrima passa despercebida, nenhum suspiro deixa de ser ouvido. Senhor, ministra de forma pessoal e específica sobre cada vida. Onde há problemas legais, traz justiça e solução. Onde há processos judiciais, traz sentenças favoráveis. Onde há documentos atrasados, traz regularização. Onde há burocracias complicadas, traz facilitação. Senhor, abençoa os estudantes que se preparam para provas importantes. Dá-lhes memória excelente, concentração profunda, sabedoria para responder. Que sejam aprovados nos concursos, vestibulares, exames. Abençoa os que buscam novas qualificações profissionais, que encontrem cursos acessíveis, bolsas de estudo, oportunidades de crescimento. Senhor, ministra sobre os empresários e empreendedores. Dá-lhes estratégias criativas, visão de negócios, favor com clientes e fornecedores.
Que os negócios prosperem, que as vendas aumentem, que novos contratos sejam firmados. Protege de fraudes, de calotes, de crises econômicas. Que sejam empresários éticos, que gerem empregos, que abençoem comunidades. Senhor Jesus, oramos pelos profissionais de saúde que trabalharão durante esta noite nos hospitais, clínicas e postos de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos que abrem mão do descanso para cuidar dos enfermos. Dá-lhes energia sobrenatural, sabedoria para diagnósticos corretos, habilidade para procedimentos delicados. Protege-os de contaminações, de acidentes com materiais perfurocortantes, de agressões de pacientes alterados. Senhor, abençoa também os profissionais de segurança que vigiam enquanto a cidade dorme. Policiais, guardas, vigilantes que protegem vidas e patrimônios. Guarda-os de emboscadas, de tiroteios, de situações de risco. Que voltem seguros para suas famílias ao final do turno. Pai, intercedemos pelos motoristas de transporte público, caminhoneiros que viajam pelas estradas durante a madrugada. Mantém-nos alertas, protege de acidentes, guarda de assaltos. Que as estradas sejam seguras, que os veículos funcionem bem, que cheguem aos destinos em paz. Senhor, abençoa os trabalhadores noturnos de todas as áreas, os que limpam as ruas, os que fazem pães nas padarias, os que trabalham em fábricas em turnos alternados. Valoriza o trabalho de cada um, que recebam salários justos, que tenham condições dignas de trabalho. Pai Celestial, ministra sobre os que sofrem com vícios tecnológicos nesta geração, aqueles que estão escravizados pelas redes sociais, que passam horas intermináveis rolando feeds que roubam tempo precioso e paz mental. Senhor, liberta dos algoritmos viciantes, da busca incessante por validação através de curtidas, da comparação destrutiva com vidas aparentemente perfeitas. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como amo. Senhor, protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet. Guarda-os de predadores virtuais, de conteúdos impróprios, de cyberbullying. Dá sabedoria aos pais para estabelecer limites saudáveis, para monitorar sem invadir privacidade, para educar sobre uso responsável. Senhor, que as famílias resgatem momentos de conexão real, conversas face a face, refeições sem celulares na mesa. Que os casais voltem a se olhar nos olhos, ao invés de ficarem cada um no próprio aparelho. Pai, levanta esta geração para usar a tecnologia para o avanço do teu reino. Que as redes sociais sejam plataformas de evangelismo, que canais digitais espalhem a tua palavra, que a internet seja inundada com conteúdo que glorifica o teu nome. Usa-nos como luz digital neste mundo virtual que muitas vezes é dominado por trevas. Senhor, oramos pelos que lutam com pensamentos suicidas nesta noite. Aqueles que chegaram ao limite da dor, que não veem mais sentido em continuar, que acreditam na mentira de que o mundo seria melhor sem eles. Pai, intervém sobrenaturalmente neste momento. Envia anjos para proteger. Ministra esperança onde só há desespero. Acende uma luz no fim do túnel que parece infinito. Senhor, que esta oração chegue aos ouvidos de alguém que estava prestes a cometer um ato irreversível. Que as palavras penetrem no coração e tragam razões para viver. Mostra-lhes que são amados, que têm valor, que há propósito na existência. Senhor, quebra as fortalezas mentais que o inimigo construiu, as vozes que sussurram mentiras, os pensamentos intrusivos que torturam. Traz clareza mental, paz emocional, vontade de buscar ajuda. Levanta pessoas certas no caminho, profissionais capacitados, amigos verdadeiros, família acolhedora. Senhor, cura as feridas profundas que levaram a este ponto. Traumas de infância, abusos não resolvidos, rejeições dolorosas, perdas devastadoras. Ministra cura integral, corpo, alma e espírito. Que cada pessoa que pensa em desistir encontre em ti razões para recomeçar, para sonhar novamente, para viver plenamente. Tu vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Pai misericordioso,
Intercedemos pelos refugiados e imigrantes que estão longe de suas terras natais, aqueles que fugiram de guerras, perseguições, miséria extrema em busca de vida melhor. Senhor, protege-os nas jornadas perigosas, guarda-os de traficantes de pessoas, de exploradores, de xenofobia. Que encontrem portas abertas, pessoas compassivas, oportunidades de recomeço. Senhor, ministra sobre os que estão em campos de refugiados, vivendo em condições subhumanas. Supre alimento, água potável, abrigo adequado, cuidados médicos. Levanta organizações humanitárias, governos sensíveis, igrejas acolhedoras. Pai, abençoa os que trabalham com refugiados, os voluntários que dedicam tempo e recursos, os que defendem direitos humanos. Multiplica os seus esforços, protege de burnout, sustenta financeira e emocionalmente. Senhor, que as nações abram os corações para receber o estrangeiro, lembrando que também fomos estrangeiros um dia. Que políticas migratórias sejam justas, que processos de asilo sejam ágeis, que integração social seja facilitada. Use estas situações difíceis para espalhar o Evangelho, que refugiados encontrem Jesus no meio da crise, que imigrantes levem a fé para novas terras. Que desta diáspora forçada surjam testemunhos poderosos de fidelidade divina. Senhor Jesus, ministra sobre os que trabalham em missões de resgate e recuperação. Bombeiros que arriscam vidas para salvar outras vidas, equipes de resgate em desastres naturais, profissionais que trabalham com vítimas de tráfico humano. Dá-lhes coragem sobre-humana, proteção divina, sabedoria em situações críticas. Senhor, oramos pelos que trabalham com pessoas em situação de rua, aqueles que oferecem comida, abrigo, dignidade aos invisíveis da sociedade. Multiplica os recursos, protege de violência, sustenta a compaixão que não se cansa. Pai, toca o coração da sociedade para olhar com misericórdia os moradores de rua, para entender que cada um tem uma história de dor, que ninguém escolhe viver nas ruas. Levanta políticas públicas eficazes, programas de reintegração social, tratamento para dependências químicas. Senhor, abençoa os que trabalham no sistema prisional com foco em recuperação de detentos, os que levam educação, profissionalização, evangelho para dentro das cadeias. Protege-os dos perigos deste ambiente hostil, usa-os como instrumentos de transformação. Que presos encontrem Jesus, que sejam verdadeiramente regenerados, que ao saírem não voltem ao crime, mas se tornem cidadãos produtivos. Que o sistema penal seja reformado para focar em restauração e não apenas punição. Pai Celestial, oramos pela preservação do meio ambiente que Tu criaste. Esta terra que nos foi confiada para cuidar e não destruir. Senhor, perdoa-nos pela exploração irresponsável dos recursos naturais, pela poluição que contamina rios e oceanos, pelo desmatamento que destrói habitats. Levanta a consciência ambiental nas novas gerações, líderes comprometidos com sustentabilidade, tecnologias limpas e renováveis. Senhor, protege as florestas que são pulmões do planeta, os oceanos que regulam o clima, a biodiversidade que equilibra ecossistemas. Que acordos internacionais sejam cumpridos, que corporações priorizem responsabilidade ambiental sobre lucro a qualquer custo. Pai, abençoa os cientistas que pesquisam soluções para a crise climática, os ativistas que denunciam crimes ambientais, as comunidades tradicionais que preservam sabedoria ancestral de convivência harmônica com natureza. Senhor, ajuda-nos em nossas escolhas diárias a sermos mais conscientes. Menos desperdício, mais reciclagem, consumo responsável. E sejamos mordomos fiéis da criação que Tu nos confiaste. Que deixemos um planeta saudável para as próximas gerações, cumprindo o mandato cultural de cuidar da terra. Restaura áreas degradadas, purifica águas contaminadas, renova o que foi destruído pela ganância humana. Senhor, intercedemos pelos artistas cristãos que usam seus talentos para glorificar o Teu nome. Músicos, cantores, escritores, atores, pintores, dançarinos que dedicam arte ao Teu serviço. Dá-lhes criatividade abundante, excelência técnica,
unção poderosa. Que as músicas de adoração toquem corações, que os livros transformem vidas, que os filmes inspirem fé, que as obras de arte apontem para o Criador. Senhor, protege os artistas cristãos das tentações da fama, do orgulho espiritual, da comercialização do sagrado. Que permaneçam humildes, autênticos, focados em glorificar a Ti e não a si mesmos. Abençoa financeiramente para que possam continuar produzindo sem comprometer a mensagem. Senhor, levanta novos talentos na igreja, especialmente entre os jovens. Que descubram os dons que Tu colocaste neles, que sejam treinados e capacitados, que encontrem plataformas para expressar, que a igreja valorize e apoie os artistas, entendendo que arte é forma legítima de ministério. Pai, que a arte cristã alcance excelência que compete no mercado secular, sem perder a mensagem transformadora. Que filmes cristãos sejam bem produzidos, que músicas gospel tenham qualidade técnica impecável, que literatura cristã seja profunda e relevante. Use a arte para alcançar os que nunca entrariam em uma igreja. Pai amado, oramos pelos cientistas e pesquisadores que buscam curas para doenças, soluções para problemas da humanidade. Dá-lhe sabedoria divina, insights revolucionários, perseverança nas pesquisas. Senhor, abençoa especialmente os que pesquisam tratamentos para doenças raras, para cânceres agressivos, para enfermidades neurológicas degenerativas. Que descubram curas, que desenvolvam medicamentos eficazes, que encontrem terapias inovadoras. Senhor, oramos pela ética na ciência. Que pesquisas respeitem a vida humana desde a concepção, que avanços tecnológicos não violem princípios morais, que conhecimento seja usado para bem e não para mal. Protege de manipulações genéticas perigosas, de experimentos antiéticos, de ciência sem consciência. Pai, abençoa as universidades e centros de pesquisa. Que sejam ambientes de excelência acadêmica, de busca honesta pela verdade, de formação de profissionais capacitados. Levanta professores cristãos que sejam luz nestes ambientes muitas vezes dominados por ideologias contrárias à fé. Que estudantes cristãos não tenham vergonha do Evangelho, que sejam testemunhas corajosas, que integrem fé e conhecimento. Senhor, que ciência e fé não sejam vistas como opostas, mas como complementares, ambas buscando entender a criação e glorificar o Criador. Senhor Jesus, ministra sobre os líderes de igrejas que pastoreiam Teu rebanho. Dá-lhes sabedoria para ensinar a palavra com fidelidade, coragem para pregar verdades impopulares, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os de burnout ministerial, de desânimo nas dificuldades, de ataques espirituais intensos. Fortalece os casamentos dos pastores, protege suas famílias que muitas vezes pagam preço alto pelo ministério. Senhor, levanta igrejas que cuidam bem de seus líderes, que provêem sustento adequado, que dão tempo para descanso e renovação. Que pastores não sejam explorados nem idolatrados, mas honrados e apoiados. Pai, abençoa os seminários teológicos que formam novos líderes, que ensinem doutrina sólida, que formem caráter além de transmitir conhecimento, que preparem para a realidade do ministério. Levanta nova geração de líderes cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra, apaixonados por almas. Senhor, une a igreja em torno do essencial. Onde há divisões por questões secundárias, traz reconciliação. Onde há competição entre ministérios, traz colaboração. Onde há sectarismo, traz visão do corpo único de Cristo. Que sejamos conhecidos pelo amor mútuo, pela unidade na diversidade, pelo testemunho coerente diante do mundo. Aviva a Tua igreja, Senhor. Começa em mim. Pai Celestial, encerramos esta poderosa oração com gratidão profunda no coração. Obrigado por nos ouvires quando clamamos, por estares sempre disponível, por nunca nos virares as costas. Obrigado porque não precisamos merecer Tua atenção, não precisamos ser perfeitos para nos aproximarmos, não precisamos ter todas as respostas. Tu nos recebes como somos, com nossas dúvidas,
medos, imperfeições. Senhor, que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando no coração de cada pessoa que orou conosco. Que as palavras se transformem em fé ativa, em esperança renovada, em amor prático. Que acordemos amanhã diferentes, transformados pelo encontro contigo, prontos para viver o que oramos. Pai, selamos cada pedido com a certeza de que tu respondes. Talvez não do jeito que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas sempre no modo perfeito e no tempo certo. Confiamos em tua soberania, descansamos em tua bondade, esperamos em tuas promessas. Que esta noite seja de descanso profundo, de sono reparador, de paz que excede todo entendimento. E que amanhã seja um novo dia de vitórias, de testemunhos, de glória para o teu nome. Oramos e cremos em nome do nosso pastor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa com o coração transbordando de gratidão. Obrigado por sempre nos escutares, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Obrigado porque enquanto o mundo dorme, tu permaneces acordado velando por nós, guardando-nos com amor de Pai. Nesta noite, entregamos tudo em tuas mãos. Nossas preocupações, nossos medos, nossos sonhos, nossa família, nosso futuro. Descansamos na certeza de que estamos seguros sob o teu cuidado. Que esta oração tenha plantado sementes de fé que produzirão frutos abundantes em nossas vidas. Que cada palavra proferida se transforme em realidade pela tua graça e poder. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, compartilha este vídeo com alguém que também precisa de uma palavra de paz e esperança nesta noite. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho para receberes notificações de mais orações poderosas que edificarão a tua fé e trarão descanso para a tua alma. Todas as noites estaremos aqui, buscando juntos a presença de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre o teu descanso nesta noite. Que durmas em paz profunda, protegido pelos anjos do Senhor envolto no amor do Pai. Que acordes amanhã renovado, restaurado, pronto para viver um novo dia de vitórias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite e descansa no Senhor. Boa noite e descansa no Senhor.